Olá, amigos, seguidores do canal Sismo Sudamérica. Buenos dias a todos, como estão? Bueno, hoje, dia 11 de fevereiro de 2026, vamos iniciarmos hoje com bastante sismos que houve em Sudamérica de la noite de ayer, em la madrugada e hoje pela manhã, tá bem? Série de sismos e vamos mirando que hay temblado mucho en Sudamérica de la noche de ayer, de la noche de ayer final de la noche, hasta hoy pela manhã temprano. Bueno, vamos allá. Primeiro o sismo que passou em lo video de hoje foi em Colômbia, 3.1 em la escala Richter. Colômbia 3.1 em la escala Richter, las 8:51 de la noche de ayer, a 140 quilômetros de profundidade. Depois houve novamente em Colômbia, 3.0 em la escala Richter, las 9:38 de la noche, a 146 quilômetros de profundidade. Depois houve em Chile, 3.1 em la escala Richter, las 4:36 de la madrugada, a 122 quilômetros de profundidade. Depois houve em Peru, 4.5 na escala Richter, que se passou às 12:03 de la madrugada, a 112 quilômetros de profundidade. Depois em Chile, sismo de 3.0 na escala Richter, às 12:13 de la madrugada, a 65 quilômetros de profundidade. Depois, novamente em Colômbia, 4.8 na escala Richter, las 12:59 de la mañana, de la madrugada, 12:59 de la madrugada, a 147 quilômetros de profundidade. 4.8 já foi pouquinho mais forte. Argentina, 4.5 na escala Richter, las 3:07 de la madrugada, a 192 quilômetros de profundidade. Depois houve em Peru, 3.5 na escala Richter, lá 1:17 de la madrugada, a 53 quilômetros de profundidade. Depois houve em Equador, 4.3 em la escala Richter, Equador, 4.3 em la escala Richter, lá 1:58 de la madrugada, a 10 quilômetros de profundidade, bem cerca da Terra, este é do Equador. Depois houve em Argentina, 4.7 em la escala Richter, que se passou a 5:16 de la madrugada, a 11 quilômetros de profundidade, cerca da Terra, 4.7, aí sacudido a Argentina. 4.7, cerca da Terra, já se move. Depois houve em Argentina, 3.6 na escala Richter, las 5:26 de la madrugada, a 219 quilômetros de profundidade. Depois houve em Chile, 3.3 em la escala Richter, las 8:46 de la mañana de hoje, a 96 quilômetros de profundidade. Depois, novamente, Colômbia, 3.2, las 4:25 de la madrugada, a 141 quilômetros de profundidade. Depois, Chile, 3.8 na escala Richter, las 6:28 de la mañana, a 235 quilômetros de profundidade. Depois, novamente, Chile, 3.1 na escala Richter, las 9:59 de la mañana, a solamente 39 quilômetros de profundidade. Depois houve em Argentina, 3.0, las 7:34 de la mañana, a 249 quilômetros de profundidade. E finalizando o vídeo de hoje de la mañana, sismo em Equador de 3.5 na escala Richter, a 32 quilômetros de profundidade, que se passou às 5:46 de la mañana de hoje.
Tá bem, amigos seguidores? Então, houve muitos sismos hoje, entre ayer, final de la noite, madrugada e manhã. Vamos seguindo, acompanhando, mirando sempre que está se passando em Sudamérica. E paralelo, mirando também o que se passa em los países de outras regiões e os outros países do globo, tá bem? Se ter algum fuerte, informaremos em lo vídeo de la noite. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para seus amigos, vizinhos, familiares, grupos de WhatsApp. E vamos acompanhando hasta la noite, tá bem? E na noite regressamos. Tchau, tchau.